Deus, na direção de Deus, na sabedoria de Deus, no direcionamento de Deus para várias áreas da nossa vida, para que Satanás não nos engane. Como falamos nesta manhã, tanto de autoridade quanto de brechas, né? De situações que o inimigo aproveita, de situações que nós passamos, de lutas normais que passamos muitas vezes na família, que passamos muitas vezes no trabalho, na vida financeira, na vida espiritual, na vida ministerial, para trazer pensamentos, para trazer opressão. Nesta manhã, aliás, o tema foi opressão nos mais variados níveis, né? Tivemos um momento de oração, de unção com óleo aqui também, foi tremendo nesta manhã. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, mas trazendo para você exatamente isso, que batalha espiritual é para que a gente se mantenha firme e possamos chegar no final dos nossos dias e dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, batalha, eu combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. E o que falamos justamente isso, o bem mais precioso que nós temos depois da salvação é a fé. Porque enquanto a nossa fé permanecer firme, focada no Senhor e na sua palavra, nós vamos vencer as adversidades que vêm e que virão sobre nós. A grande derrota de um crente não é passar uma necessidade, passar um problema, passar uma situação, mas é perder a fé. Quantos que nós conhecemos que um dia estiveram até aqui pregando, louvando, cantando, adorando, e hoje perderam a fé, e hoje se desviaram, né? Se afastaram dos caminhos de Deus. Todas as suas conquistas ficarão nessa terra, sua casa, seu carro, seus bens, sua família, tudo ficará, mas a sua fé te conduzirá a uma eternidade ao lado de Deus. Amém? E aí, como igreja, nós estamos inseridos numa mesma batalha. A batalha não é individual, é da igreja. E a igreja existe exatamente por isso, para que nós possamos aqui dentro nos ajudar uns aos outros. Porque a igreja é lugar de gente falha. A igreja é lugar de pessoas que erram. A igreja é lugar de pessoas que estão em transformação, que estão em cura interior, que estão em crescimento, em amadurecimento. Então a igreja é um lugar onde exercitamos o perdão, onde exercitamos o amor, onde exercitamos tudo aquilo que Jesus nos ensina na sua palavra, a prática da palavra de Deus. E o tema de hoje é exatamente algo totalmente ligado à igreja, a um poder que a igreja tem, e cuja palavra desta noite é uma palavra básica, tanto para a nossa vida espiritual, tanto para o nosso dia a dia, como para uma igreja eficaz, vitoriosa e cheia do poder de Deus. Nós vamos falar hoje, abra sua Bíblia aí em Ezequiel, e vamos falar hoje, está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 13, Ezequiel, capítulo 13, Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, veja o versículo 5, 13:5, que diz assim: não subistes as brechas, não fizestes muros para a nação de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Não subistes as brechas. Ainda aqui no capítulo 22, o versículo de número 30 e o versículo de número 31 de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 e 31, o Senhor diz assim: busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E por isso derramarei sobre eles a minha indignação, as consumirei com o fogo do meu furor, fazendo que o seu caminho recaia sobre sua cabeça, diz o Senhor. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha. Amados, nós vamos falar hoje sobre tapadores de brecha, sobre ficar na brecha, sobre se colocar na brecha. Nós vamos falar hoje sobre algo muito forte, que pode mudar a tua história, a história da tua família, da tua casa, da tua vida espiritual, da tua igreja,
do meio que você vive, enfim. Nós vamos falar hoje sobre intercessão. Nós sabemos que a oração, existem várias formas de oração, né? Aquele momento que você se derrama diante de Deus, como falamos bastante nesta manhã, momento de gratidão, momento de adoração, e momento de abrir o coração também para Deus, e se esvaziar, né? Das coisas que sobrecarregam, das coisas que não estamos aguentando. Então Deus é aquele que está sempre nos ouvindo, recebendo nossa oração, nossas palavras, respondendo para nós. Mas intercessão é quando nós nos colocamos na brecha pela vida de alguém. O brecha, todos nós sabemos, né? Brecha é uma rachadura, uma fenda. Se você pensar numa casa murada, fechada, protegida, se de repente abre nesse muro uma brecha, uma fenda, aonde possa alguém passar, essa brecha, então, ela faz com que aquela casa, aquilo que está dentro dos muros, se torne vulnerável. E eu quero falar para você que nós, quando nos convertemos, quando Jesus nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor, quando Jesus nos resgata e nos traz o novo nascimento, nos transforma em novas criaturas, Jesus então, ele também traz sobre nós o seu sangue que nos purifica, a sua unção que nos protege, nos capacita, nos fortalece, mas o Senhor também coloca ao nosso redor uma muralha de proteção. E eu vou falar sobre isso nessa noite. A Bíblia diz lá no Salmo 34:7, por exemplo, que o anjo do Senhor se acampa aonde? Ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Da mesma forma, a palavra também diz em 1 Pedro, capítulo 5:8, que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão e buscando alguém a quem ele possa tragar. Como falamos hoje, falamos ontem também, aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca, não é isso? A palavra nos diz que o diabo não pode tocar a sua vida, o diabo não tem autoridade a sua vida, a menos que você abra uma brecha na sua vida de dentro para fora. E aí a gente até corrige a citação desse versículo, né, que eu acabei de citar agora, que muitas vezes nós gostamos de fazer com que versículos e palavras se tornem jargões, né? Posso todas as coisas daquele que fortalece, o que é nascido de Deus o diabo não toca, mas esse versículo completo, ele diz assim: aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, o diabo não toca. Aquele que realmente não abre uma fenda, não abre uma brecha nesse muro de proteção, aonde ele está 24 horas por dia ao derredor, buscando exatamente isso. Já que ele não pode tocar em você, já que ele não pode tocar na sua família, se você é um intercessor pela sua família, já que ele não pode tocar nas coisas que estão debaixo da autoridade, da sua autoridade, se você está debaixo da bênção de Deus, ele vai procurar no momento, ele vai procurar formas de criar situações para que você abra essa brecha. E isso é batalha espiritual. É por isso que Efésios 4:27, o apóstolo Paulo fala assim: não deis lugar ao diabo. Então lugar é exatamente isso. Lugar é uma autorização, uma autoridade que você dá. Falamos sobre várias coisas já, ontem e hoje de manhã sobre isso, né? Sobre essa questão de brechas que você dá para ele. Uma delas, como falamos bastante, é nossas palavras. Nossas palavras, elas quando faladas, quando lançadas, se são palavras de bênção, de vitória, de fé, são palavras que são sementes no mundo espiritual, que o Espírito Santo usa para nos abençoar e gerar aquilo que Deus já nos conquistou na cruz do Calvário através de Jesus. Da mesma forma, as nossas palavras, quando são palavras de maldição, quando são palavras negativas, né? Então, em vez de serem sementes que o Espírito Santo usa em nossa vida, são legalidades que nós damos ao diabo. Eu não sou nada e nunca vou ser nada. Eu não sou ninguém e nunca vou ser ninguém. Eu não sou feliz e nunca vou ser feliz. A minha esposa não tem jeito, o meu marido, ele nunca vai tomar posição com Deus, o meu filho, ele nunca vai ser nada na vida. E quantas vezes falamos isso para as crianças, né? Você é burro, você não é isso, você nunca vai ser nada, isso, aquilo. E nós, como autoridade, estamos profetizando, né? Esse dinheiro não dá para nada, esse salário não dá para nada, isso aqui não dá nem para isso, nem para aquilo. Então, quando nós
liberamos essas palavras, nós também estamos dando direito legal para o diabo agir em algumas áreas da nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Por quê? Este muro de proteção que está ao nosso lado, ele pode ser então rompido de dentro para fora. E aí entra o porquê somos igreja, o porquê nós estamos juntos como povo de Deus. Quando a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros, a palavra suportai-vos no original grego, não é suportar como de repente pode pensar, eu não gosto do fulano, mas eu suporto ele. Eu dou até a paz do Senhor quando ele vem me cumprimentar, eu até respondo ele, eu dou até um sorriso para ele, mas eu não suporto. Não é isso. A palavra suportar no original grego é servir de suporte. Porque como crentes, como uma família, família de Deus que nós somos, hoje eu estou bem, hoje eu estou espiritualmente bem, hoje eu estou com vontade de vir na igreja, hoje eu estou com vontade de orar, hoje eu estou com vontade de interceder, hoje eu estou com vontade de elogiar alguém, hoje eu estou com vontade disso, daquilo, e amanhã, mas de repente eu passo um momento onde as lutas, as tribulações, as dificuldades, as opressões dessa vida vêm, e eu perco um pouco o ânimo, e eu perco um pouco a vontade, e eu perco um pouco a vontade de ir na igreja, eu perco um pouco a vontade de servir a Deus, eu perco um pouco a vontade de conversar com as pessoas, eu perco um pouco a vontade de continuar lutando pela minha família, pelas minhas finanças, enfim, e esse desânimo vem trazendo consequências na minha vida, aonde? Uma palavra de elogio, uma palavra de conforto, uma palavra de compreensão, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento pode mudar a situação. Veja o papel que nós temos como igreja, como falamos nessa manhã. O ser humano, ele todo o tempo ele é influenciado e influenciador. O tempo todo influenciamos as pessoas com o nosso estado de humor, com as nossas palavras, até com a nossa fisionomia, não é? E a todo tempo nós também somos assim, influenciados também. Então, amados, sabendo disso, nós temos um papel na igreja como povo de Deus. Agora, temos uma arma que vai ainda mais além. Se as palavras já são poderosas, como diz a Bíblia, em nossas palavras há poder de vida e de morte, poder de bênção e de maldição, poder para levantar e poder para derrubar, quanto mais a intercessão. Quanto mais entra agora um ministério, porque podemos chamar isso de um ministério, como lemos aqui na Bíblia em Ezequiel, procurei alguém que se levantasse e se colocasse na brecha, né? Então, este é um ministério que é de toda a igreja, que é de todos nós, que é de todos os crentes. Todos nós podemos ser intercessores e nós podemos, no mundo espiritual, ajudar aquele irmão que nós percebemos que está passando um momento difícil, aquele irmão que está fraquejando, aquele irmão que pecou, aquele irmão que está se desviando ou que até se desviou, aquele irmão que está passando um problema na família dele, aquele irmão que está passando um momento de enfermidade, aquele irmão que está passando um problema de saúde emocional, enfim, nós vamos ver isso na Bíblia, como é bom ter um intercessor, ser um intercessor, e como é difícil quando não temos um intercessor, ou caminhamos com pessoas que em vez de ser tapadores de brecha, são alargadores de brecha. Vou mostrar para você na Bíblia, que existem pessoas que são verdadeiros tapadores de brecha, que servem a Deus e que têm esse ministério, e vamos mostrar para você na Bíblia também, que tem pessoas que estão na igreja, e que têm esse ministério de alargar brechas, só que esse ministério não é de Deus, esse é ministério do diabo. Pessoas batizadas, pessoas que frequentam a igreja, e pessoas que não conseguem tampar a brecha, pelo contrário, muitas vezes desanimam os outros, ferem os outros, afastam os outros caminhos de Deus, né? E a gente nunca pode se esquecer que a vida cristã, ela é feita de semeadura e colheita, e às vezes a pessoa não sabe porque a própria vida não dá certo, não vai bem, e muitas vezes estamos colhendo o fruto daquilo que estamos fazendo errado. Mas, indo nesse pensamento, eu quero falar para você de duas pessoas, uma rapidamente, uma pessoa que teve um intercessor, que teve alguém que se colocou na brecha por ele, e uma outra pessoa que não teve um intercessor, que não teve alguém que se colocou na brecha, e que teve alguém que veio para tentar fazer com que ele abrisse a brecha, alargasse a brecha. O primeiro, que foi feliz, que foi abençoado, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, que teve
um intercessor, que teve alguém que se colocou na brecha por ele, e por isso ele não afundou. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, o versículo 31 e o versículo 32. Lucas 22, 31 e 32. Diz assim, palavras do Senhor Jesus: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que interessante. Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você como trigo. Você vai passar um momento de prova, você vai passar um momento bem difícil, mas olha, eu roguei ao Pai por ti, eu intercedi por ti, eu me coloquei na brecha por você, para que a tua fé não desfaleça. Olha que tremendo. Pedro, ele iria passar um momento muito difícil na vida dele, não é? Porque Pedro tinha um temperamento de uma pessoa valente, intempestuosa, né, e tal. Ele mesmo chegou para Jesus: não, Jesus, você não vai morrer na cruz, não, para com isso, né? Jesus até repreende ele, fala: arreda de mim, Satanás, porque foi para isso que eu vim. Não, mas não sei o que, olha, eu nunca vou te negar, eu vou estar do teu lado até o fim. E Jesus fala o que para ele? Pedro, até que o galo cante 3 vezes me negarás. E eu fico imaginando, né, porque Pedro realmente amava Cristo, e é interessante, que momentos assim tremendos de Jesus, de milagres de Jesus, Pedro estava lá. Pedro foi o que andou sobre as águas, viu Jesus andar sobre as águas, estava na transfiguração, enfim, em vários momentos, né, assim tremendos. Pedro estava sempre junto, revelações, né, que ele teve do Espírito Santo. Olha, que diz as pessoas que eu sou? Uns dizem que é profeta, outros dizem que é Elias, dizem que não sei o quê. E Pedro fala: não, Senhor, tu és o Deus vivo, né? Tu és e tal. E ele sempre tinha essas palavras. Então ele era um cara tremendo, assim, convicto de quem era Jesus, do seu chamado. Mas de repente ele vê Jesus passando toda aquela situação. Jesus sendo despido publicamente, vergonhosamente para um judeu, Jesus sendo açoitado, chicoteado, Jesus sendo coroado, né, com a coroa de espinhos, enfim. Ele viu que realmente iam matar Jesus, que realmente iam crucificar Jesus, e aí ele está ali numa rodinha, ali, poucas pessoas. Aquele rapaz ali estava com ele, né? Não, eu não estava não. Você estava com ele? Não, não estava. E pela terceira vez, quando ele fala não estava, o galo canta, e diz a Bíblia que Pedro então, ele chora amargamente. Pedro não traiu Jesus como Judas, mas pelas suas palavras sim, porque ele falou que, né? E Judas, ele se enforcou, se matou. Na verdade não houve um arrependimento, mas houve ali um peso na consciência muito grande. Mas, enfim, Pedro podia ali ter pensado coisas terríveis, ter fugido para muito longe, embora depois ele está na praia, né? Depois que Jesus ressuscita, e Jesus aparece, Pedro morrendo de medo, corre, mergulha na água, se esconde de Jesus, porque fala: eita, agora Jesus vai jogar na minha cara, né? Tá vendo, Pedro? Não falei que você ia me negar, não falei que você não ia ser homem suficiente, não falei que você não ia ser crente suficiente, né? E Jesus chega para Pedro, simplesmente pergunta: Pedro, tu me amas? Amo. Em outras palavras, não tem que dar explicação nenhuma não, apacenta minhas ovelhas, eu conheço você. Amém, igreja? 3 vezes Jesus faz isso, autoafirmando o amor dele por Pedro, mas Jesus tinha entrado na brecha. Olha que exemplo tremendo, olha que exemplo bacana. E ele fala para Pedro a mesma coisa, né? E tu, quando te converteres, faça o mesmo com seus irmãos, porque os seus irmãos também vão passar momentos assim, os seus irmãos também vão ter momentos de fraqueza, os seus irmãos também vão ter momentos de pecado, os seus irmãos também vão ter momentos que vão precisar da sua intercessão. Então feliz foi Pedro, porque teve Jesus na brecha por ele. Agora tem uma pessoa
que é uma história bem conhecida, mas eu quero ler alguns textos para nós meditarmos dentro desse contexto. O livro de Jó. Abra sua Bíblia lá em Jó. Jó, no primeiro capítulo de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, o versículo 6 ao versículo 12. Diz assim, Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra, de passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia do mal. E respondeu Satanás ao Senhor, teme Jó a Deus sem motivo? Acaso, presta atenção, acaso não o tens protegido de todos os lados? E a versão que diz assim, acaso não o cercaste de proteção, a sua casa e a tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás, muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta aí, nesse mesmo ponto, por enquanto. Vamos ver alguns pontos aqui, interessante, e o Senhor Jesus pergunta para o diabo, quando ele vem, fazendo aquilo que eu sou acostumado a fazer, né? O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, passeando por aí, buscando alguém que ele possa destruir, porque a alegria dele, como ele não pode atingir a Deus em nada, ele atingindo o ser humano que Deus tanto ama e criado à imagem e semelhança de Deus, ele já se dá por satisfeito. Então, rodeando a terra aí e tal. Aí Deus, é interessante que Deus elogia Jó. E é óbvio que Jó não era uma pessoa perfeita, era um homem temente a Deus. Era um homem que tinha temor de Deus, era um homem sério. Mas, com certeza, e vou até mostrar algo para você mais aqui na sequência, que ele também tinha suas fraquezas. Mas o que é interessante em Deus é que Deus ele sempre olha para nós e procura em nós qualidades. Às vezes a gente acha que Deus está olhando só para os nossos defeitos, só para nossas fraquezas, né? Só para os nossos erros. E Deus, então, ele fala para o diabo de algumas qualidades de Jó. Se você vê Gideão também, né? Quando Gideão está lá malhando trigo, salve, homem valoroso, homem valente, né? Então, Deus procura em nós qualidades, porque nós temos, você tem. Você não é perfeito, então você também não é igual a pessoa que está do seu lado, você também não é igual o pastor, não é igual o irmão que está lá na você tem as suas características, tem defeitos e tem qualidades, mas quem procura os nossos defeitos é o diabo, e tenta exaltá-los, a ponto de nós acharmos que nós só temos defeitos e não temos qualidade. Eu tenho certeza que se você sentar e orar, de repente você que está num momento de baixa autoestima e começar a marcar o que você tem de bom, talvez nem você tenha notado o quanto você é batalhador, o quanto você é honesto, o quanto você tem buscado melhorar, crescer, lutado pela sua família, lutado para colocar comida dentro de casa. O fato de você estar aqui hoje, nessa noite, né? Num domingo, que a maioria, creio, vai trabalhar amanhã cedo, podia estar assistindo televisão, comendo pipoca, tomando refrigerante, né? Mas escolheu vir aqui na casa de Deus. Por que você escolheu? Por que você escolheu estar aqui, com calor e tudo? Porque você sabe que você precisa de Deus e que você quer ter uma qualidade melhor de vida também nessa terra. E Deus, ele elogia, então, Jó, né? E aí, diz o diabo, aquilo que nós começamos a falar, que nós temos ao nosso redor um muro de proteção. O diabo fala para Deus o que? Claro, cercaste Jó por todos os lados de proteção. Olha que tremendo, amados. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. O Senhor cercou ele, a família dele, a casa dele e tudo que ele tem. Eu não posso fazer mal para Jó. Eu odeio Jó.
eu detesto Jó, mas eu não posso tocar em Jó porque o Senhor colocou uma cerca, um muro, uma muralha ao redor de Jó, e eu não posso fazer nada com Jó. E ainda o Senhor abençoa até o trabalho das mãos dele, tudo que ele faz, ele prospera. E aí então, ele faz aí para Deus um desafio, né? Tira, porém, tudo que ele tem. Deixa eu tocar ele. E aí, guarda essa palavra. Ele, verso 11, certamente blasfemará de ti na tua face. O desejo do diabo é que você chegue a um ponto de blasfemar de Deus, de esquecer de tudo que Deus fez, faz, ou no momento de prova, de se esquecer de que Deus está trabalhando na sua vida, e que essa prova vai ser revertida lá na frente, em bênçãos, em coisas tremendas na sua vida, e você acabe blasfemando. Essa foi a aposta do diabo, não de Deus. Às vezes falar, a aposta de Deus em Deus. Não, eu já vi até um livro que o tema era a aposta de Deus em Jó. Não, Deus não apostou em Jó, porque Deus conhecia Jó. Deus conhecia o coração de Jó. Deus não faz nada para apostar com ninguém, para fazer queda de braço com ninguém, para jogar. Deus não precisa jogar com ninguém, porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus pode todas as coisas. Deus conhecia o coração de Jó. E Deus conhecia as fraquezas de Jó também. Como assim? Eu vou mostrar para você, havia uma brecha na vida de Jó? Posso dizer que até havia. Não ao ponto, por causa disso, o diabo tocar, mas se isso aumentasse na vida dele, poderia ser. Havia uma fraqueza em Jó? Havia. Se você aqui em Jó mesmo, abrir no capítulo 3, no versículo 25, e aí nós já vamos voltar para o capítulo 1, mas se você abrir no capítulo 3, versículo 25, diz assim, olha o que Jó diz, depois que acontece toda aquela história que nós conhecemos, nós vamos voltar lá, depois que ele perde tudo, família, bem, saúde, está naquela situação terrível, né? Aí Jó fala assim, olha só, o que eu temia, me sobreveio. O que eu receava, então, Jó tinha medo que isso que aconteceu, acontecesse com ele. Mesmo sendo fiel a Deus. Jó tinha receio de passar por isso. Por isso que diz a palavra que Jó era um homem temente a Deus, que ele oferecia sacrifícios pela sua família, ele orava pela sua família, intercedia pela sua família, porque ele tinha medo justamente que isso acontecesse. Então percebe que ele não tinha uma fé tão perfeita assim? Não que foi por causa disso. Essa história nos traz grandes revelações, mas para você entender e perceber que Jó também tinha uma fraqueza, e a fraqueza dele era o medo. E o medo é o quê? É o oposto da fé, porque a fé, né, ela nos faz vencer o medo, porque a fé nos faz confiar em Deus, que Deus está no controle, e como Deus aqui, apesar de tudo que aconteceu com Jó, Deus continuou no controle, nós vamos ver isso. Mas Jó fala, olha, aquilo que eu tinha medo, veio sobre mim. Mas voltando lá, no capítulo 1 onde paramos, no verso número 13, na continuidade, quando então Deus permite que Satanás toque em Jó, na sua família e tal, né? Em todo mundo, menos na vida de Jó. Aí diz assim, o verso 13, nós vamos ler do 13 ao 19. Certo dia, quando os filhos de Jó, as filhas de Jó, comiam, bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas pastavam perto deles. Então deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus, olha, não foi de Deus, né, mas fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos consumiu, só eu escapei para te trazer a notícia. Nem acabou de falar, já estava o outro em cima. Verso 17, estando ainda este falando, veio outro, e disse, dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Os servos mataram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer essa notícia. E estando ele falando, veio outro. Teus filhos, tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre eles, morreram. E só eu escapei para te trazer essa notícia.
podia dizer até, embora essa mensagem tenha que ser trazida para ele, mas 4 mensageiros de Satanás, né? Porque trouxeram de uma forma, aquela que você chega e dá no meio mesmo, né? Sem nenhum cuidado, sem nenhum amor, né? Aquela velha história, né, que você vai contar uma história de alguém, um amado que partiu, alguém que sofreu um acidente, você vai devagarinho, né? É tipo aquela história, o gato subiu no telhado, o gato escorregou no telhado, o gato caiu, né? Tá, mas e daí que o gato subiu, o gato escorregou? Não, é que não era bem um gato. Ah, não era o gato, era quem? Não, era que seu pai estava consertando o telhado, ele escorregou, caiu. Aí ele machucou, mais ou menos, né? Ele tá onde? Está no hospital, né? Mas que lugar? Ah, num lugarzinho lá que chama UTI. A pessoa vai tomando choque aos poucos, né? E aqui, os caras já vêm, ó, fogo de Deus caiu. E nem foi fogo de Deus, e não sei o que, um acabando de falar, o outro vinha. Foi 4 pauladas, 4 chicotadas, né, direcionada por Satanás para fazer com que Jó fizesse o quê? Blasfemasse. A aposta do diabo, não de Deus. A aposta do diabo era que Jó iria blasfemar. E aí diz então, na sequência, o versículo 20, quando termina a última notícia. E aqui eu posso dizer para você, esse é o retrato do verdadeiro adorador. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou a Deus. Quem consegue fazer isso, irmão? As mínimas coisas já quer parar de ser crente. As mínimas coisas quer já largar a igreja, que acha que a culpa é a igreja. Hoje já quer trocar de igreja porque a culpa é do pastor. Ou a gente quer não sei o quê. As mínimas coisas, a gente já fala, o que adianta dar o dízimo? O que adianta frequentar a igreja? O que adianta orar? Falávamos hoje de manhã até citando sobre José, né, vendido como escravo, traído pelos irmãos, jogado num poço para morrer, vítima de uma mentira, jogado injustamente numa prisão, 13 anos. Deus sabia muito bem o que estava fazendo. E a história de José termina de uma forma gloriosa, ainda com muitos anos de vida, vivendo as regalias dos palácios, salvando sua família, salvando sua nação da fome, enfim, revelando que existe um céu na terra, que ainda fala com um céu, existe um Deus no céu, que ainda fala com os homens nessa terra. Amém? E aqui, após todas essas notícias, Jó simplesmente dobra o seu joelho e adora a Deus. Isso é o que lemos ontem, no texto de Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficar. Batalha espiritual é isso, irmão. Como eu disse esses dias, eu não vim trazer aqui nenhum sensacionalismo, nem exaltar o poder do diabo, porque o diabo é um derrotado. Ontem eu falei algumas coisas, de manhã também do meu testemunho, da minha conversão, de onde eu vim, né, e tal, mas apenas para fortalecer a fé dos irmãos, porque para nós o que importa é saber que apesar de todas as lutas e dificuldades, nós podemos continuar firmes sempre, preparados para a morte. Essa semana mesmo lá em Rio Preto fizemos o velório de uma irmã muito querida, foi um choque para todo mundo, o irmão faleceu, fomos lá, fizemos o velório, e você olha assim, estou comentando com a minha esposa, indo lá, levar a notícia para algumas pessoas da família que tem problema de coração e tal. O que é a vida, né? A gente está vivo hoje e realmente, a gente fala isso como um jargão, mas realmente a gente está vivo hoje e não sabe daqui 2 minutos. Por isso que o que há de mais precioso em você é a sua fé. Não perca a sua fé nesse Deus que você serve. Aconteça o que acontecer, não importa. E essa fé vai te levar para o céu. Mas enquanto você não for para o céu, essa fé vai te fazer viver uma vida abençoada nessa terra também. Não livre de tribulações, não livre de lutas, não livre de dificuldades, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas uma fé que vai fazer você vencer, superar, viver o sobrenatural de Deus, ver os sinais, as maravilhas de Deus na sua vida, depende de você perseverar. E Jó persevera. Jó então, ele dobra o seu joelho, Deus está dando tudo errado, de repente, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia da conversa de Deus com o diabo lá, ele não sabia de nada, mas ele sabia que na dor ou na alegria, porque nós cantamos, né, irmão, como o texto de Abacuque, que falamos esses dias, e nós cantamos ainda que a figueira não floresça, né, e que não haja fruto na vide, eu não sei cantar, né, irmão, eu sou irmãos aqui para cantar. Eu já tentei ter esse ministério louvor, eu gosto muito, mas eu entendi. Eu nem sei fazer maldição
com a Elisângela para falar que eu não sei cantar. Não tem jeito mesmo. Mas esse louvor fala o quê? Ainda que a figueira não floresça, né? Todavia me alegrarei. Aí o crente chora, oh glória. Aí o crente fala língua estranha. Aí amanhã de manhã ele acorda e tem uma notícia ruim. Aí ele vai trabalhar, alguém rala no carro dele. Aí ele entra no serviço, uma pessoa fala uma coisa, acusa uma coisa que ele não fez. Eu não vou nem falar o palavrão, que geralmente já sai da boca, né? Aí, que adianta servir a Deus? Que adianta ser crente? Cadê Deus? Não é? Cantar é fácil. E achar um versículo bonito como um poema é fácil. Mas o texto de Abacuque fala, ainda que aconteça tudo isso, eu ainda assim me alegrarei. Não fala nem que eu vou continuar me arrastando, servindo, fiel. Eu ainda me alegrarei. Porque podem me tirar tudo. Podem tirar a minha vida, a minha saúde, minha casa, meus bens, minha família. Podem tirar tudo. Mas só não podem tirar Deus do meu coração. Só não podem tirar a eternidade do meu coração. E é isso que acontece com Jó. Jó se dobra e Jó adora a Deus. E aí é tremendo. Porque depois que Jó adora a Deus, continuando, o que acontece? Piora mais um pouco. Não é? Porque ele perdeu tudo. Ele estava com saúde. Depois ele fica doente. Então, o que adianta eu adorar a Deus? Né? Piorou. Agora ficou doente, raspava as feridas com telhas. E aí, amados, que nós vamos entrar, nós falamos de Jesus como um tapador de brechas, e agora vamos mostrar o que é um alargador de brechas. Alguém que muitas vezes é usado pelo diabo para nos destruir. E são pessoas muitas vezes muito próximas de nós. Capítulo 2 aqui de Jó. Capítulo 2. Versículo 9 e 10. Sua mulher. E o diabo podia ter matado ela, não podia? Porque Deus só proibiu de matar o Jó. Ei, mulher é a benção, né? Aí, eu gosto desse. Eu vou falar uma coisa para você aqui, que eu vou aumentar a moral das mulheres hoje, tá? Mas a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? O que o diabo falou para Deus? Tira o que Jó tem, você vai ver se ele não te amaldiçoa. O que a mulher de Jó fala para ele? Ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa! Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus, não receberemos o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Olha que tremendo, irmãos. É aí que eu falo, né? Se Adão, pelo menos fosse que nem Jó, né? Talvez hoje nós homens não tava tendo que trabalhar tanto, né? Porque aí deixava a Eva pecar sozinha. Aí parir com dor, sofrer, e o homem continuava na boa, né? Mas infelizmente Jó era ruim demais. Jó não, perdão. Adão era ruim demais, né? Adão falou: é verdade, hein? Esse fruto é bom para comer mesmo, ó. Apetitoso, hein? Não sei se era maçã, para mim não me apetece muito, mas se fosse um pêssego, né? E cada um tem, né? Para uns podia ser uma pitaia, para outros podia ser um morango, para outros podia ser... Mas eu acho que era uma fruta que vem da mulher, que a árvore era boa para se comer, opa, desejável, né? Aí o Adão, verdade, hein? É boa para se comer. Ó, e pode fazer você ser igual a Deus também. Não é isso que Deus falou? Puxa vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. O diabo não mudou a forma de trabalhar. Ele trabalha do mesmo jeito, só tem meios diferentes agora. Porque agora tem mídia, tem televisão, tem Netflix, tem Instagram, o diabo tem tudo isso para também tentar atrapalhar a gente, né? E aí ele comeu porque quis, pecou porque quis. Percebe que Jó aqui podia ir na onda também? Verdade, né, mulher?
Não adianta nem continuar vivendo desse jeito, perdi tudo. Perdi minha família, perdi meus filhos amados, perdi meus bens, perdi tudo, vou viver mais para quê? E ainda assim, Jó, ele não se cala. Ou melhor, Jó, ele não se dobra e não amaldiçoa a Deus. Sabe, amados, trazendo para o nosso dia a dia, talvez nenhum de nós passou coisas tão terríveis, ou tem passado como Jó passou. Mas passamos as nossas lutas também, não é verdade? Erramos às vezes, pecamos às vezes. E nenhum crente quer pecar, eu tenho certeza, porque senão não viria para a igreja. Senão não se tornaria crente, não é? E a vontade de Deus é que a gente não peque. E é por isso que João fala, filhinho, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com Deus. E nós vamos ver no texto um Deus, quando nós vemos, por exemplo, a parábola das 100 ovelhas, um Deus que deixa 99 para ir buscar uma. Quando vemos uma parábola como a do filho pródigo, né? Um pai que se alegra e festeja a volta de um filho que torrou toda a herança, que fez um monte de burrada, que jogou tudo fora que o seu pai levou uma vida inteira para conquistar, e o pai recebe ele com festas, porque ele voltou para casa e se arrependeu. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Sobre ser tapador de brecha, daqui a pouco nós vamos entrar na área da intercessão, mas o nosso relacionamento com crentes e as pessoas com quem convivemos, porque tem pessoas que são tapadoras de brecha, tanto na intercessão quanto nas palavras. Olha, porque o meu marido está bebendo cada vez mais, minha irmã, fica firme. Olha, eu vi um testemunho esse fim de semana, estava lá em Sertãozinho, eu vi o testemunho de um pastor, né, quem estava aqui ontem ouviu, de onde Deus me tirou, mesmo depois de crente, né, tendo me desviado, caído na cocaína, fiquei 5 anos na cocaína, cheguei a pesar 60 quilos, as crianças pequenininhas, perdi a minha primeira esposa, morreu de câncer, tive câncer também, contei todas as histórias ontem, hoje, de manhã, né, eu peguei um bom tempo para esses testemunhos, e olha, hoje ele está lá com a família restaurada, hoje ele está lá pregando, né? E ele foi alcoólatra, ele foi viciado em drogas químicas, ele foi isso, ele foi aquilo, não somente ele, tenho certeza que aqui tem muitas pessoas que foram libertadas de muitas áreas. Então, creio que seu marido vai se converter, profetiza, ora por ele, né? Aí pega uma largadora ou um largador de brecha, porque não é só a mulher que faz essas coisas, é que aqui, né, citou 2 mulheres. Mas tem homens hoje em dia que é pior do que muita mulher, né? Mais fofoqueiro, mais linguarudo, mais negativo. E como é feio um homem fofoqueiro, irmão? Eu tenho certeza que aqui não tem, né? Não tem. Mas se tiver, quando algum homem fofoqueiro vier falar uma fofoca para você, fala, irmão, coisa feia. Se para a mulher já é feio, para você, então, para de falar mal para os outros, né? Para de falar mal da sua mulher, para de falar mal do seu pai, para de falar mal do seu filho, para de falar mal do seu pastor. Para de falar mal da sua igreja, fala bem, porque suas palavras voltarão para você. Então, você está passando, aí você comenta, né, com aquela pessoa, se teu marido está bebendo, pode ter certeza que ele está te traindo também. Ai, meu Deus, ele está me traindo. Quer mais que é um conselho? Já separa logo, que é melhor para você. Não é? Nossa, ai, eu espirrei hoje. Eu estou achando que eu peguei Covid. Não, pelo que você está falando, isso aí não é Covid não, isso aí já é... Como é que chama quando é um pulmão já que vai embora? Pneumonia. Isso aí acho que já é pneumonia, já deve estar no estágio 9,5. Já está quase, corre para o hospital. Né? Ai, irmão, está vindo uns pensamentos na minha cabeça aí, né, e tal. Ih, irmão, acho que o Espírito Santo já se afastou da sua vida. Você já pecou contra o Espírito Santo. Tem pessoas que têm essa alegria de ser largador de brecha porque elas estão mal. O casamento dela está mal, ela quer que o seu também esteja. Percebe? Espiritualmente ela está mal, ela quer que você também esteja. Ela está em pecado e quer ver você em pecado maiores do que o dela para ela poder se justificar. E é por isso que eu não tenho medo de falar. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Caminhe com pessoas que têm fé, pessoas que são espirituais. Não pessoas perfeitas, pessoas... Não, pelo menos que têm fé. Não, irmã.
Ó, teu marido vai sair dessa. Não, irmão, isso aí não é nada não, mas de qualquer forma vai lá, faz o exame por prevenção, para proteger os outros, mas nada não, e se for também, Deus já deu a vitória, em nome de Jesus. Não é? Não, esses pensamentos que está vindo é normal. A Bíblia fala que nós pecamos não quando somos tentados, mas quando somos seduzidos e nós cedemos às nossas inclinações. Então está me passando aí uns pensamentos impuros, e em vez de eu orar, em vez de eu buscar ajuda no pastor, em vez de eu entrar na palavra, repreender o inimigo, então está passando uns pensamentos aí de quando eu era do mundo, uns pensamentos sensuais, e aí eu vou assistir filme sensual, eu vou ver pornografia, e vai acontecer o quê? Vai cair, vai pecar, porque depois a tentação vem, quando você permite ela te seduzir, ela então dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então o tapador de brecha, ele vai te ajudar, ele vai te estender a mão, amém? Você vai perceber que alguém não está bem, e ou você vai dela, ou você vai no máximo no pastor. Olha, eu acho que o fulano não está bem. Pastor, você já percebeu? E só no pastor. Porque na igreja tem uma corrente forte, né, de intercessores via telefone, WhatsApp, né, que é assim, irmão, eu passei ali perto de casa e eu vi o José, não tem nenhum José aqui, né? Eu vi geralmente não tem, né? José, Antônio, Paulo, Alex. Eu vi o José ali no bar. E o José estava com um copo de cerveja. Sério, não, mas eu só estou te ligando, não é para fazer fofoca, você é meu melhor amigo, não conte para ninguém. Só para você orar por ele. Não, vamos orar. Aí o José já liga para o Antônio, né? E o Antônio fala, olha, Antônio, vamos orar pelo fulano, porque o fulano me falaram que ele estava bêbado no bar. Aí o Antônio já fala para a mulher, ó, vamos orar pelo fulano, porque me falaram que ele estava caindo de bêbado no boteco. Aí a mulher já liga para outra amiga, né, que são tudo intercessor, tudo gente de oração. Aí já liga para outra amiga da igreja e fala, ó, vamos orar pelo fulano, que você não sabe, me falaram que ele estava caído na sarjeta do bar e o cachorro lambendo a boca dele. E de repente o irmão estava sentado lá e tomou um refrigerante. E de repente nem era uma cerveja. E se era, ele está precisando somente de ajuda, de fortalecimento, de carinho. Amém? Percebe, irmão, que é ser um alargador de brecha e ser um tapador de brecha? Então, como a intercessão e oração, ela é a base da nossa vida espiritual, e guerra espiritual também é. Não adianta ser uma pessoa que conhece a autoridade, que expulsa demônios, que repreende e tal, e quebra isso e tal, né, e tampa as brechas, mas eu tenho que cumprir o meu papel de tapador de brechas, tanto nas minhas palavras, quanto, em primeiro lugar, nas minhas orações. Porque a oração de um justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. Amém? E olha, irmão, um crente que leva a vida dessa forma, e a Bíblia diz que tem 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª que ele abomina, é o que semeia contenda entre irmãos. Sabe? Isso faz com que esse crente viva a vida inteira patinando. 20 anos de crente, 30 anos de crente, 50 anos de crente. Se for colocar no papel quantas vidas que ele vai dar conta, de pessoas que estavam contentes na igreja, até ele falar, mas você viu aquele irmão no louvor? Mas você viu que o pastor não foi visitar fulano? Mas você viu que aquele diácono lá, não sei não. Mas essa igreja, quantas pessoas, muitas vezes, precisando de uma palavra de fé e de ânimo, recebem uma palavra de encorajamento para se afastar de Deus, desistir da família, desistir do casamento, desistir dos filhos, desistir da vida profissional, desistir da fé. E aí eu pergunto para você nessa noite, e só você pode responder, porque como eu falei ontem e hoje, quando a gente se converte, a gente inicia um processo em nossa vida. Então, eu sou mentiroso, eu sou acostumado a mentir, porque tem gente que mente pelas mínimas coisas, né? Pelas coisas mais desnecessárias do mundo, né? Como eu falei, irmãos, hoje de manhã, sobre opressão, quando Jesus fala, vinde a mim, né? Vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei e tal. Então, você está sobrecarregado,
você não tem ninguém para te ouvir, você não tem um ombro amigo, você não tem... E Jesus está ali te esperando. Entra no seu quarto, como diz o próprio Jesus, fecha a porta, abre o seu coração, né? Se derrama diante de Deus, porque com Jesus, as nossas orações têm que ser de gratidão pelas pequenas e grandes coisas, tem que ser de adoração, tem que ser de bate-papo mesmo, porque Jesus é nosso amigo, amém? Ele quer nos ouvir como alguém que ama estar com Ele, mas Jesus também é aquele que quer ouvir nossas queixas, quer ouvir nossas dores, quer falar, Jesus, eu não estou aguentando mais, né? E até brincamos hoje de manhã, mas quando você for entrar no quarto, não fala para a tua esposa, para os teus filhos, fala, se alguém me procurar, fala que eu não estou, que já começou errado, né? Fala, olha, se alguém me procurar, fala que eu estou orando, agora são 9 horas, eu vou ficar até 9h30, fala que eu só posso atender depois das 9h30, mesmo se alguém morrer, eu vou visitar a família depois das 9h30, ponto, porque eu estou orando. Mas às vezes tem costume de mentir, já é um costume natural já, de vida, né? Na minha família mesmo, tem uma pessoa da minha família que ela mente há 24 horas, virou até motivo de piada, totalmente desnecessário. Eu falo a pessoa, mas precisa, não, é costume. Então o mentiroso se converte, aceita Jesus, agora ele é um crente, e ele é um crente o quê? Mentiroso, porque não muda, não tem uma chavinha, mentiroso, converteu, não mente mais. Roubava, ladrão, não rouba mais. Fofoqueiro, não é mais fofoqueiro agora, não é? Promíscuo, não é mais, não. Diante de Deus ele é santificado, porque a santificação ela tem dois estágios, né? Quando aceitamos Jesus, sim, Jesus olha para nós aqui hoje e vê aqui os santos do Senhor, tanto que muitos apóstolos, né, muitos se dirigem à igreja assim, aos santos que estão em tal lugar, porque fomos santificados, amém? Pelo sangue do Cordeiro, por isso podemos participar da ceia, por isso podemos adorar a Deus através dos louvores, por isso podemos orar e falar com Deus. Mas a santificação também é um processo por toda a vida. Então por isso que a Bíblia fala, aquele que mentia, não minta mais. Agora você vai trabalhar naquilo que você sabe que entristece a Deus e que traz consequências ruins para você. Então aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que fofocava vai fofocar mais, aquele que roubava não vai roubar mais, mas é um processo que nós vamos passar agora, e se nós não ficarmos atentos, a gente acha que ser crente é só largar de beber, fumar, usar droga, adulterar, fornicar, e beleza, não, ser crente é mudar o comportamento também, mudar as palavras, ser amável com as pessoas, ser encorajador, ser tapador de brechas, ser uma pessoa de fé, é medir as palavras, é elogiar, ser crente tudo isso, irmãos, porque o cerne do cristianismo é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti. Então deixa eu te falar, amar a Deus sobre todas as coisas é fácil, e mesmo assim muitos não conseguem sobre todas as coisas, porque ainda colocam algumas coisas acima de Deus, mas enfim, não é esse o tema agora. Mas Deus é bom, Deus é perdão, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é socorro bem presente na angústia. Como não amar um Deus desse? Agora amar o próximo, que o homem é mentiroso, invejoso, encrenqueiro, né? Difícil. Só que, por que muita gente não consegue amar as pessoas? Porque as pessoas dividem esse versículo em duas coisas, como se estivesse falando só de amar a Deus e amar o próximo. Não, esse versículo fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti. Aí que está o segredo. Se você não se ama como você é, no meio que você está, com a família que você tem, com a aparência que você tem, com os bens que você tem ou não tem, se você não se ama, você não vai conseguir amar ninguém, porque ninguém dá aquilo que não tem. Então antes de eu querer amar os outros e viver essa vida cristã, eu tenho que me resolver, eu tenho que me perdoar todo o mal que de repente eu fiz na minha vida, já foi, agora tentar fazer 10 vezes mais o bem do que o mal que eu fiz, mas, ainda que os pecados sejam como escarlate, Deus transforma como lã, diante de Deus já foi perdoado, mas agora, nessa minha nova vida, eu tenho que saber que quem me fez assim foi Deus, e eu não preciso corresponder aos padrões do mundo,
Eu não preciso ser igual o Luan Santana para mim ter um bom casamento, uma mulher que me ame, uma pessoa que, né? Ó, eu tenho uma que me ama com barriga, cabelo caindo, barba ficando branca, né? E glória a Deus coloca, irmão. Você pode ter 80 anos, 90 anos, está sozinho aí, a pessoa fala, você está velho, vai ficar assim, irmão, se você quer casar de novo, ora a Deus, aí Deus vai colocar alguém que vai te adorar. Vai olhar para você com 90 anos e falar, nossa, esse cara não tem nem 40. Do jeito que você é. Você não precisa ser igual o cantor, cortar o cabelinho igual o cantor, com a roupinha agarradinha igual o cantor, né? Deixa eu ficar quieto, meu irmão. Senão eu vou sair fora da... Não preciso. O que me faz uma pessoa abençoada, próspera, feliz, uma pessoa que pode ser feliz nessa terra, de conquistar uma boa família, uma boa condição, o sucesso, isso, aquilo, está aqui dentro. Ó. Quando entra Eliabe naquela casa, o filho primogênito, né, daquela família, o profeta fala, aí está o cara que eu vim ungir para ser rei. Eliabe o grandão, Eliabe o fortão. Eu acredito que se fosse dia de hoje, Eliabe chegava com uma BMW zerinho. Aí descia Eliabe da BMW zerinho, 2 metros de altura, bombadão, roupa, e fala uma roupa cara aí, Dudalina, Tommy, o que é dos jovens aí? Fala uma roupa cara aí, custa 3 mil. Ô irmão, vamos lá, irmão, profetiza, não é pecado ter roupa cara, não. Desde que você seja fiel a Deus, né? Desde que você não seja uma pessoa egoísta, não tem problema não. Mas desceu lá, vamos falar o que vem na cabeça aqui, roupa Dudalina, sapato de 2.000, calça de 1.500, camisa de 3.000, cinto de 1.500 reais, 3 faculdades, medalha no peito, tal, filho primogênito. Aí está. Aí o profeta fala, acabou meu trabalho aqui, deixa ungir logo esse peão aí, que tem um boizinho ali para nós fazer um churrasco, está ali preparado, né? Deixa eu ungir logo. Agora que ele pega coisa para ungir, Deus fala, oxe, para aí, meu filho. Vocês homens, olham para o que está diante dos olhos. Vocês se preocupam com os artistas, com a televisão, com a mídia, não é? Vocês se preocupam com isso daí. Eu não, Deus não. Eu me preocupo com o quê? Com o... Aí passa todos os filhos, mas cadê o rei de Israel? Aí tinha um tal de Davizinho, mais novinho, mais baixinho, mais bonitinho, né? Que havia falado que ele era ruivinho, né? Não sei porquê, eu falo, mas acho que é para falar que ele era, né, um menino sim. Eu acho que sim, ele era corintiano, tudo certinho, né? Tal. Mas ele era um menino assim bem, né? Tal. E estava lá no pasto. Uma profissão que todo jovem queria ter na época. Ficar 24 horas no pasto ouvindo usando perfume ovelhês, com cocô de ovelha, com mato, né? Dormindo no pasto, no relento, a qualquer momento podendo morrer, enfrentando um lobo, um leão, que tinha naquela época, um urso, lá, 24 horas, enquanto os irmãos eram soldados, estavam na guerra, né? O jovem na época queria ser comerciante, queria viajar o mundo, conhecer o mundo, queria ser soldado, queria ser militar, né? Não ser pastor de ovelhas, não se engane, quando você vê aqueles quadrinhos, né, do Davizinho, com as ovelhinhas atrás, não pense que ele estava contente, não, irmão. Ele estava adorando a Deus, e sendo feliz com Deus, naquilo que Deus deu para ele. Eu creio até que o Salmo 23, aí é eu, né, aí ele até compôs ali, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, falando do cuidado de Deus. E quem é que Deus escolhe para ser um dos maiores reis de Israel? Quem? Davi. Percebe, irmão? Então você tem que se amar como você é. É assim que Deus te quer. Você tem que amar a tua esposa, o teu marido, como ele é, como ela é. Pare de comparar com outros, porque outros você só conhece externamente. Ai, aquela mulher sim, ela sorri o dia inteiro, até você casar com ela. É igual tudo, irmão. Vai acordar de manhã, de cara, algumas não, né? A minha acorda, braba, burrada, e eu já aprendi a viver com isso, então eu não falo nada de manhã também, nem cumprimento nem olho na cara. Aí depois que tomar café, aí, toda feliz, né? Então não
adianta, essa tua esposa é a que Deus colocou para você, amém? Esse teu marido é o que Deus colocou, esse teu filho, esse pai que te gerou, essa mãe que te gerou, a profissão que você tem, o meio que você vive, você não precisa nada além do que você já tem. A questão é você não dar ouvidos quando você passa a prova aos alargadores de brecha e nem ser um deles, que você possa ser um tapador de brechas, tanto nas suas palavras, atitudes, e eu já vou encerrar para a gente orar aqui. Eu quero, antes de finalizar com um versículo de Jó, eu quero chamar a tua atenção para Tiago, e depois nós vamos voltar aqui em Jó. Tiago, capítulo 5, o versículo, Tiago, capítulo 5, o versículo 19 e 20, que diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, olha que tremendo, e alguém o converter, trouxer de volta, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que ministério tremendo do intercessor, do tapador de brechas. Às vezes a gente está tão preocupado em evangelizar, e precisamos, porque é tarefa da igreja, ir pregar o evangelho, batizar, mas quantas pessoas nós perdemos e não vamos atrás, e julgamos, ainda julgamos ainda, está vendo, falava língua estranha, aquilo não era língua estranha não, está vendo, nunca se converteu, você não sabe o que a pessoa passou. Vai atrás, irmão, intercede, ora. Sabe, o exército de Deus não pode se alegrar quando um dos seus é ferido, quando um dos seus cai, não, tem que socorrer, colocar no ombro e carregar junto, amém, igreja? Amém. Olha, se você fizer isso, olha o que diz aqui, se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, saber que ele se converter um pecador do erro, no caso alguém desviado do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Veja que Deus vai te abençoar por isso. Ainda Tiago mesmo, ele fala aqui, no capítulo 5 mesmo, no verso 16, portanto confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Está falando aqui de você se abrir um com o outro, orar junto, buscar ajuda com aquela pessoa que você confia, não se desviar, e quando alguém vier por você, e expor uma fraqueza, expor uma situação, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, guarde com você, ajude a pessoa, não espalhe a fraqueza dos outros. De repente a pessoa nem sabe, como eu brinquei aqui com a pessoa que estava bebendo, e mesmo que tivesse, quando ela percebe, a igreja inteira já sabe, ela se sente envergonhada, ela se sente humilhada, e ela nunca mais pisa na igreja, entendeu? E aqui finalizando, então Jó, capítulo 42, versículo 10, volta lá, Jó capítulo 42, versículo 10, no final agora da história de Jó, aí Jó então, ele vem, passa tudo que passa, vem os amigos dele lá, para ainda oprimir um pouquinho mais ele ainda e tal, não sei o que, mas em Jó 42, 10, olha aí o que é um tapador de brecha, olha que é um intercessor, olha só, 42, 10 de Jó, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes ele tinha, amém? Irmãos, a Bíblia diz que Jó ainda viveu mais muitos anos, né? Diz aqui o verso 16, meu Deus, 140, eu achava que era 120, diz o verso 16 que depois disso viveu Jó 140 anos, viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a quarta geração, então morreu Jó, velho e farto de dias. Percebe? O diabo apostou que Jó ia trair Deus, mas Deus não apostou nada, porque Deus já sabia que ele contava ali com um servo fiel. Deus já sabia qual seria o fim de Jó, e o fim de Jó não seria a morte por causa daquela doença, não seria a miséria por causa do que ele perdeu, não seria a solidão porque ele perdeu sua família, seus filhos, mas morre Jó, e diz aqui,
2 vezes mais rico, 2 vezes mais abençoado do que ele era. Mas quando é que Deus vira o cativeiro? Quando é que Deus muda a sorte de Jó? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes ele possuía. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. A força de um exército está na sua unidade, no trabalho conjunto, na mesma direção. Podemos até muitas vezes ter pensamentos diferentes, mas como igreja estamos no mesmo propósito: ganhar vidas para Jesus, curá-las, libertá-las, instruí-las, não é? Cuidar das famílias. Só podemos fazer isso em conjunto. Se uma igreja se levantar em oração, intercessão uns pelos outros, em vez de criticar e interceder, até ver que alguém de repente está fazendo algo errado, dobra o joelho no chão. Há muito poder na sua oração, irmão. Que Deus levante aqui verdadeiros intercessores, pessoas que se colocam na brecha por aquele que pecou, por aquele que errou, por aquele que nem pecou, nem errou, mas que está fora do prumo, por aquele que está passando um problema na família, um problema com o filho, um problema no casamento, um problema financeiro, um problema de saúde. Intercessão ainda continua sendo a base da vida da igreja, da vida de cada um de nós. Todas as promessas vêm em cima daquele que pratica a intercessão e a oração. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé nesse momento. Oh, aleluia. Eu quero trazer esse desafio para você nessa noite como igreja, que você nunca se esqueça dessa palavra. Feliz foi Pedro porque teve um intercessor que orou por ele diante de um momento difícil na vida dele. Triste foi para Jó